Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, hoje é dia 29/4/2025 e há 2 dias atrás tivemos esse acidente envolvendo o ônibus da Penedo Turismo. Muita gente veio, mandou imagens aqui do ônibus para mim sobre essa questão, porém eu não fiz nenhum vídeo. Para quem acompanha a minha comunidade sabe o porquê, né? Infelizmente aqui na plataforma, dependendo do assunto que você vai comentar, às vezes o YouTube flaga, desmonetiza o vídeo, né? Às vezes coloca restrição de idade, tem várias questões, né? Então, assim, de acidente eu estou tendo um pouquinho mais de cuidado ao lançar vídeos, né? Dependendo da situação. Aquele ônibus também da Campo Sul, que aconteceu lá em Campo Mourão, eu também levei flag nesse vídeo. E dependendo, assim, conforme for, quem é o responsável aí pela plataforma do YouTube acaba desmonetizando o vídeo. Então, assim, eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? Fazer um conteúdo que provavelmente possa amarelar. Então, eu faço um teste. O que eu pego? Pego os vídeos, lanço no YouTube, no privado. Se os vídeos passarem no crivo do YouTube, a gente posta as informações e a gente fala. Porém, como no caso aí da Penedo, os vídeos não passaram, então por isso que eu não vou colocar nenhuma imagem aqui e a gente vai reagir a esses vídeos aí, mas eu vou dar a minha opinião acerca dessa questão, tá? Esperei também esfriar um pouco a poeira, né? Vi que deu uma trégua aí nos. Geralmente está tendo muito debate sobre essa questão desse acidente envolvendo a Penedo nas redes sociais, como Instagram, WhatsApp, muita gente comentando, né, sobre isso. E a gente vai falar sobre isso aí, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Vou comentar sobre isso, tá? Mas assim, sem mostrar vídeos, sem nada, e eu vou reagir aos vídeos que estão aí. Quem quiser, só entrar no Instagram, né, algumas páginas jornalísticas aí que vocês vão achar as informações lá, os vídeos, né? Então, assim, o que eu vou comentar, vocês podem ir lá e ver, né? Tá público isso aí. O Instagram, ainda bem que não tem essas restrições como aqui o YouTube. Bom, galera, lembrando que as minhas redes sociais eu vou deixar fixado nos comentários. Depois eu vou colocar esses vídeos lá no meu Instagram, tá? Quem quiser ver, vai estar lá no meu Instagram depois que eu acabar. Depois que eu fazer esse vídeo aqui, eu vou lançar lá no Instagram. Vai estar aí embaixo, quem quiser dar uma olhada melhor, tá? Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, eu queria dizer meus pêsames aos familiares aí da vítima, né? Infelizmente, perdemos um motorista e mais 2 passageiros no ônibus da Penedo, empresa que fica em Serra, no Espírito Santo. Eles voltavam do Rio de Janeiro, né? E, bom, como vocês sabem, próximo a uma placa de 60 quilômetros por hora, numa curva, uma carreta no sentido contrário acabou tombando. A gente percebe no vídeo que ele dá umas piscadas de luz alta. O motorista, antes de ocorrer o impacto, ele freia. Você vê que ele vê o perigo, né? E, infelizmente, ocasiona-se o choque. Então, assim, eu tô vendo muita gente falando, ai, o motorista foi antiprofissional. Galera, é uma situação complicada, né? Dependendo da velocidade, dependendo do que o motorista está pensando, é uma coisa de fração de segundos. E assim, o choque poderia ter sido maior, né? Se ele desvia de uma vez, de uma forma abrupta, o volante é um DD, né? Pode ser que o... Deixa eu apertar essa câmera aqui. Pode ser que o carro, ele iria, como eu posso dizer, tombar, né? Se você puxar demais o volante, todo mundo sabe disso, que o veículo pode tombar, né? Então, assim, é uma coisa, galera, muito complicada. São fração de segundos e muita gente julgando o profissional, né?
É fácil depois que aconteceu, as pessoas virem falar nas redes sociais, o cara foi imprudente, o cara é isso, né? Mas, galera, a gente não sabe a cabeça do profissional no momento do acidente. A gente não sabe o que se passa, né, a situação. Mas, assim, ele fez, na minha opinião, tá, o que dava para fazer. Não sei se o carro era automático, né? Talvez poderia ser nem procurei saber assim se é Mercedes, se é Scania, se é Volvo, veículo, né? E aí, muita gente talvez tenha o sistema ADAS ou sistema ACC, se for Mercedes ou Scania. E eu sempre digo, muita gente, dá para evitar o acidente, né? Galera, me desculpa falar, mas se realmente tem essa tecnologia embarcada no carro, como o ACC, o ADAS, eu esqueci o da Volvo, não evita a colisão. Ele auxilia. O pessoal parece que não entendeu muito bem, né? Ainda aqui no Brasil não existe essa autonomia do carro ter controle. Quem tem controle é o motorista. Ele que tem o controle de 100% do veículo. E não importa se tem um ACC, se tem um ADAS, que vai pegar a faixa, não sei o quê. Isso não existe, galera. Vocês me desculpem falar, mas isso aí é propaganda enganosa, né? Essas questões, porque o carro é seguro, porque não sei o quê. Os veículos são 100% operacionais pelo motorista. Então, esse negócio aí de vir falar para mim quando uma coisa vai te auxiliar, ele vai te ajudar a minimizar os impactos. Mas evitar a colisão não evita, não. Isso aí não existe. Tá? Bom, eu, né, vi o vídeo várias vezes, falei, nossa, que não é uma curva, né? É complicado. Igual eu falei, se tivesse puxado o volante para a esquerda, porque você vê que quando a carreta ela tomba, existe um espaço, né? Que é a distância-reação, né? Que o motorista vê o perigo ali, e a distância-frenagem. Você vê que ele aciona antes do choque, tem alguns metros antes de ocorrer a colisão, que é a distância-frenagem. É um veículo pesado, ele não vai frear de uma vez. Ele não freia de uma vez. Isso não existe. Então existe até carro pequeno, né? Então existe essa distância que ele vai frear até a parada total do veículo. Infelizmente, essa distância era muito curta. Você vê que ele freia até o último momento que ocasiona o choque. Então, é uma curva. Se ele tivesse tirado do lado esquerdo, que muita gente deve ter pensado, a carreta tombou e invadiu a mão do motorista, né, na frente do ônibus. Poderia até ser, né, galera? Mas esse veículo, se você dá aquela forçada no volante pro lado esquerdo, poderia tombar o veículo e eu acredito que teriam mais vidas perdidas neste acidente. Olha, é complicado. Então, assim, não tem muito o que se fazer, gente. Tem muito. Porque, assim, o motorista, a primeira coisa que ele vai pensar é o quê? Na vida dos passageiros que ele está transportando. Tem motorista que prefere se sacrificar, porque geralmente, você pode ver, todo acidente de ônibus, na grande maioria das vezes, quem morre é o condutor. Tem casos que é só o condutor que morre, tem casos que é 2 passageiros que morrem, tem casos que o motorista ele pode até sobreviver, então ele tem a opção. Ou ele mata todo mundo, né? Ou ele mata todo mundo, ou ele se sacrifica. Né? Então, assim, aí vai de cada motorista, se ele quer viver ou se ele quer morrer. É claro, se ele tivesse talvez puxado o volante para a esquerda, ele poderia ter sobrevivido. Que em vez de bater do lado da cabine dele, poderia ter tombado um ônibus e comentar de segurança e não ia ser ejetado para fora. Nós vemos o caso da Intran, né? Tinha que se fazer, não dá para fazer nada, né? Estaria fazer lá uma coisa da Intran. Nós vemos o caso aqui acidente da rota, que a carreta de eucalipto vem descendo, uma curva, e a última composição acaba tombando do lado do motorista, em questão de segundos. Não tem o que se fazer.
Nesse caso aí, ele tinha a opção, ele poderia até desviar, mas aí poderia ter mais gente morta nisso aí. Então, é uma situação assim muito delicada, né? E eu acredito que o profissional ele fez o que estava ao alcance dele. Ele fez o que estava à disposição dele. E, infelizmente, acabou falecendo ele e 2 passageiros. Não sabemos também o porquê que o caminhão tombou. Parece que é um caminhão de verdura, e a gente sabe que esses caminhões aí de verdureiros, eles chegam rei, né? Tem que chegar cedo no ceado para fazer a entrega. E eu acredito que a velocidade que ele estava que colaborou com o tombamento do caminhão aí, né? Da carreta. Acho que a carreta parece, pelo que eu estava vendo nas imagens. E, infelizmente, não dá para se fazer muita coisa não, gente. Então, antes da gente julgar, a gente tem que pensar um pouquinho. Peraí, o motorista ele poderia ter tirado, né, evitado a colisão, só que isso ocasionaria o tombamento. Gerando um tombamento, ele poderia matar muito mais gente do que 3 pessoas, ele mais 2. Tem motoristas que têm a preferência, não, eu vou me sacrificar pelos meus passageiros. É o que geralmente todo motorista profissional vai fazer, antes eu do que 40, 60 pessoas dentro do carro. Então ele minimiza, ele freia o que dá, né, e deixa acontecer a pancada. E geralmente é sempre o motorista que vai. Então aí depende de cada caso. Ele sobreviver ou matar os passageiros a mais do que deveria ser, né? Então assim, ele teve uma reação rápida, a gente vê no vídeo que ele freou e foi uma fatalidade que aconteceu. Agora, galera, eu preciso falar um negócio sobre a Marco Polo aí, né? Não só a Marco Polo, as outras encarroçadoras. Eles estavam se gabando por causa de colocou mais melhorias na cabine do motorista. Porque nós estamos fazendo testes aqui, colocando umas barras de proteção. Galera, 40 por hora. Pra quem viu o vídeo quando o Marco Polo G8 estava fazendo os testes de segurança, 40 por hora dentro de uma fábrica da Marco Polo. E deve ser uma chapinha de nada que eles colocam nesse G8 aí, né? Não sei a velocidade do ônibus, mas é um trem de 60 km por hora. Cheio de passageiros, bagagem. Na Marco Polo você vê que não tinha vidro, não tinha nada no carro. Era só a carroceria e o chassi. Quer dizer, não tem peso, uma velocidade baixa. Geralmente as rodovias a 80, 90 km por hora. Vocês acham mesmo que esse teste foi para salvar vidas de motorista? É para se pensar. A gente vê que a Comil, né? Comil, quando acontece algum acidente, você vê que já não estraga tanta carroceria. Por que será, né? A Comil parece que a cabine deles é bem mais reforçada. Buscaram, não posso falar muita coisa, né? Mas assim, a gente vê que a Comil, das 3 carroçadoras, quando acontece alguma colisão, geralmente os carros da Comil são bem mais resistentes. Eu não sei como é que é essa questão de proteção para os motoristas. Mas DD, os carros 1200, né, estilo 1200, 350, a cabine deles parece que são um pouco mais reforçadas e o motorista fica um pouco mais alto. Agora o DD e o LD você fica mais embaixo. E é aí que mora o perigo, né? Seu corpo fica mais exposto à colisão. Então, não sei, eu acho que as encalçadoras deveriam aí dar uma revisada nesses modelos aí de carrocerias e, sei lá, dar uma reforçada, colocar umas barras de proteção de aço, alguma coisa do tipo, porque ainda são vulneráveis e os motoristas estão cada vez mais expostos. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu não vou mostrar vídeo aqui nem nada do tipo, porque, como eu disse, o YouTube tem algumas regras e eu vou procurar evitar. Então, assim, quando eu vou fazer um vídeo de um acidente, eu testo primeiro as informações, faço os testes para ver se os vídeos vão passar na plataforma. Passou, a gente coloca. Aí é complicado, né? Você fazer um vídeo conteúdo sobre o assunto e o YouTube dá flag, sendo que tem coisas bem piores aqui no YouTube que passa, né? Fazer o quê, né? Bom, galera, eu vou indo nessa. Deus abençoe vocês. Lembrando que as últimas informações estão aqui. Beleza? Galera, forte abraço.
como eu disse mais uma vez, meus sentimentos à família do motorista aí, né? Que ao meu ver ele fez de tudo que estava ao seu alcance, né? Falou assim, sacrifica eu e deixa os outros passageiros vivos, né? Mas mesmo assim, diante do ato do motorista, né? Que ele fez o que pôde, estava ao alcance dele, ainda morreu 2 passageiros. Mas antes, quanto menos vítimas de um acidente, melhor, né? Mas tem casos que não dá para você salvar todo mundo. Então aí fica o vídeo aí para minha pra reflexão de vocês. Tá bom, galera? Forte abraço, tamo junto. E eu fui, pessoal.